Atualmente, a Petrobras detém o monopólio do mercado de gás natural no Brasil em todos os segmentos da cadeia produtiva, que vão desde a exploração até a distribuição. Porém, algumas ações estão sendo tomadas para a quebra dessa exclusividade. Uma delas é a criação do programa Novo Mercado de Gás, lançado em 2019 pelo Ministério de Minas e Energia. Ele estabelece medidas para acelerar a competitividade e o desenvolvimento do setor. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais as principais propostas desse programa e os benefícios da abertura do mercado de gás no país e no estado do Rio de Janeiro. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o secretário executivo de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP, Luiz Costa Milan, e a consultora da FGV Energia, Magda Chambriard. Em 2016 foi criado o programa Gás para Crescer, que estabeleceu diretrizes estratégicas para o desenho de um novo mercado de gás natural no país. Em 2019, o programa Novo Mercado de Gás retoma as discussões sobre os desafios legais, regulatórios, concorrência e infraestrutura do setor. Na entrevista a seguir, a diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia explica a diferença entre esses programas. Vamos ver. O novo mercado de gás, ele aproveita, ele evolui a partir das discussões que se originaram no Gás para Crescer, mas, sobretudo, o novo mercado de gás, ele está preocupado com a transição de um mercado hoje extremamente concentrado, notadamente no papel da Petrobras, para um mercado onde a competição seja a orientação, por exemplo, para a formação do preço desse mercado. Dessa forma, o novo mercado de gás concentra-se prioritariamente nesta transição e se conecta fortemente com o Gás para Crescer à medida em que ele segue o desenho de mercado construído no Gás para Crescer. Qual o momento que a gente se encontra agora nesse processo de transição e de abertura do mercado de gás? O governo fez um trabalho impecável através de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética e de uma decisão do CAD, no sentido da promoção desse novo mercado do gás. O que é a promoção desse novo mercado do gás? É a abertura do mercado de gás natural. O momento que nós estamos agora é um momento de transição, onde as regras que foram propostas, elas estão estabelecidas e agora se necessita tempo para que a gente possa efetivamente avançar. E nesse tempo, assim, o que já está tendo a entrada de novos atores? Esse mercado já está se movimentando? Já está sim. A chamada pública para os 10 milhões de metros cúbicos por dia que virão para o novo mercado de gás via Gasbol, né, o gás da Bolívia, já mostra que grandes players como a Shell, a Total, a própria Petrobras e a Golar têm interesse na expansão desse mercado. E o que isso significa em termos práticos e o que precisa ser ainda ajustado nesse processo? O que significa que é a chegada da competição. Ou seja, a gente sai de um momento onde basicamente se tinha um player, uma empresa comercializando gás natural e cria-se a possibilidade de termos muitas empresas. Como Magna menciona, existe já em andamento, durante essa transição, essa chamada pública da ANP, na qual abre-se a possibilidade de nós termos outras empresas participando da movimentação do gás, e isso permite que essas empresas façam a aquisição de gás lá na Bolívia e entreguem a cada uma delas, da forma que achar mais conveniente, gás a outros clientes, a novos clientes ou a clientes do mercado.
Antigamente, a única empresa que vinha fazendo isso é a Petrobras. Então, abre-se a competição. Eu acho que, em termos de aperfeiçoamento, né, tudo é um progresso. Essa chamada pública, ela é um ponto nevrálgico desse novo mercado de gás, né, porque ele é a primeira vez que ele está trazendo realmente molécula de outros atores, né, que não Petrobras, e sendo, vamos dizer assim, destinada a um mercado que também será de novos atores. Isso é essencial. O passo seguinte deve servir também gás da Argentina, mas no frigir dos ovos a gente tem uma quantidade muito grande de gás para entrar no Brasil via instalações da Petrobras, sejam elas de terminais de regasificação ou plataformas de produção em águas profundas, principalmente do pré-sal. Então, esse montante de gás que virá das plataformas e dos terminais de GNL ainda são motivo de aprimoramento de regulação. Você deve ter acompanhado que o governo anunciou um IPO, né, para os dutos. Eu diria que esse IPO é crucial para o novo mercado de gás, porque ele está dizendo o seguinte para o mercado: olha, teremos carregadores não Petrobras lidando com gás de parceiros, né? Então, quando você vai para o campo de Lula, por exemplo, você tem uma parceria da Petrobras com a Shell, com a Petrogal, etc. E esse gás, que não é só da Petrobras, precisa escoar e vir ser consumido em terra numa forma de transporte bastante equânime. Então, eu diria que esse IPO é outra questão para ser observada. Uma outra questão também que eu diria nos terminais de regasificação é que no início a gente tinha a lei do petróleo, passamos em 2009 para ter uma lei do gás, porque percebemos a necessidade de abertura do mercado de gás já em 2009, mas essa lei trouxe uma questão que é necessária que seja observada agora, porque ela diz o seguinte: a lei regula o livre acesso a todas as instalações de gás, processamento, transporte, até estocagem de gás subterrânea, mas ela isenta desse livre acesso os terminais de regasificação, que agora precisam ser incluídos nesse livre acesso à infraestrutura para o bem do consumidor. Isso tudo vai gerar uma alteração também nessa questão do preço, que foi uma das coisas abordadas na sonora que a gente ouviu. Quer dizer, vai ter todo um trabalho aí de ajuste desse preço final do gás para o consumidor. Tem várias consequências, na verdade. A primeira, que já está em andamento, foi o processo de desinvestimento da Petrobras dos gasodutos de transporte. Uhum. Quer dizer, primeiro a NTS, agora mais recentemente a TAG, já são donos, são empresas privadas que são os donos. Evidentemente, como o Magda fala, dentro das propostas da Resolução 16 do CNPE, onde se defende de forma clara o acesso negociado a essas instalações, haverão outras empresas com acesso a essas instalações que poderão colocar o gás no mercado. E colocando o gás no mercado, o que você tem? Você passa a ter um mercado competitivo. Tendo um mercado competitivo, esse próprio mercado estabelecerá preços, porque você tem vários players, vários ofertantes desse gás. Evidentemente, a expectativa é, na medida que tem um mercado competitivo, os preços tendem a baixar. E essa é uma coisa que parece que fica muito clara nesse processo. Eu acho interessante também falar em volumes, né? Então, a gente tem aí volumes de gás que são possíveis de disponibilizar para o mercado num horizonte de médio e um pouquinho mais longo prazo, que são imensos em função do pré-sal. Então, nós estamos hoje falando o seguinte: olha, em pouco tempo nós vamos disponibilizar
para o mercado 200 milhões de metros cúbicos por dia. Mas em 2030, a FGV Energia estima que nós sejamos capazes de trazer para o mercado 450 milhões de metros cúbicos por dia, já considerando a reinjeção e o aproveitamento necessário nas plataformas. Então, 450 milhões, na verdade, é mais do que dobrar o gás hoje consumido. Isso significa que entre 2020 e 2030 nós vamos ter que nos esforçar para desbravar novos mercados no Brasil, né? E quando a gente fala isso, nós vamos ter que atacar grandes consumidores, né? Principalmente grandes consumidores. E isso é uma questão interessante, porque o novo mercado de gás, ele introduz a capacidade de lidar com o consumidor industrial, além do consumidor termoelétrico. Então, eu diria que, sob o nosso ponto de vista, a principal diferença do novo mercado de gás para o mercado do gás para crescer é essa inserção do grande consumidor no jogo do gás, né, e da indústria brasileira no jogo do gás. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.